Primeiro Fórum da Amazônia, Fórum de Meio Ambiente e Sustentabilidade, aqui diretamente do Amazonas, a capital da cidade de Manaus. Nós temos a satisfação de receber nesse momento Ricardo Raduin, que é presidente da Prima. Ele que é um dos convidados desse grande fórum, está também ajudando a organizar, patrocinando também este fórum, que tem sua temática, sua importância hoje também para a humanidade. Se a gente fala de Amazônia, né, Ricardo? É óbvio que a gente vai pensar em carbono, em conservação, em conscientização daquilo que nos traz a temática verde, que hoje é tão falada no mundo, né? Ricardo, seja bem-vindo e fala um pouco mais para a gente sobre a Prima, o trabalho que vocês desenvolvem, te apresenta mais para o nosso público para conhecer o trabalho de vocês. Bem-vindo, Ricardo. Poxa, obrigado pela receptividade, uma cidade muito importante no planeta, nessa região tão emblemática, esse ponto estratégico da nossa Gaia, né? E estou muito feliz por estar aqui, colaborando na construção desse evento, com figuras tão importantes, que vai estabelecer a troca de saberes. Já estamos ajudando a construir conhecimento, projetos muito interessantes que estão sendo apresentados, serão apresentados nesses 2 dias, não só no poder público, como agora tem um secretário, a primeira Secretaria do Clima está se apresentando agora, como tem empresários também com projetos incríveis e universidades também. Enfim, eu venho de Niterói, do Rio de Janeiro, lá é que tem a sede da instituição Prima, em que há 20 anos nós fazemos trabalhos de compensação de carbono. Nós hoje estamos com 168 projetos de carbono neutro, muitos projetos em parceria, algumas empresas carbono neutro com a gente também, alguns artistas. Nós fazemos o inventário, o cálculo das emissões de gases de efeito estufa emitidos para a atmosfera em função da produção, do funcionamento da empresa, o que seja. E plantamos árvores para fazer a devida compensação. A gente planta árvores da Mata Atlântica, a gente planta árvores de mangue, a gente já plantou árvores do Cerrado em outros projetos pelo Brasil e também a gente tem parceria para instalação de sistema solar fotovoltaico. Então, essa estratégia de compensação das emissões de carbono, ela é fundamental, principalmente na minha opinião, para um evento como esse, que se dedica a debater as mudanças climáticas. Como pode um evento debater as mudanças climáticas e não compensar as suas próprias emissões? Essa foi a responsabilidade, ou é o compromisso da organização do evento, do Thiago Fraga, o CEO do grupo FRG, e sempre com essa postura de pelo menos fazermos o mínimo que possa ser feito em relação à construção de uma sociedade de baixo carbono. Ricardo, a gente sabe que essa temática de sustentabilidade, meio ambiente está sendo bem desenvolvida hoje, né, nos nossos tempos atuais, de se falar de preservação, a própria Amazônia, em questão de queimadas, né? E vocês vêm trazendo essa conscientização, essa compensação da perda, talvez, dessas árvores, desse território que tem aí tendo esse efeito de desmatamento, né? Mas no início do trabalho houve alguma complicação? Houve quem estivesse contra esse trabalho, Ricardo? Quais foram assim, as peculiaridades, os pontos negativos que vocês encontraram no início desse trabalho? Eu sei que agora talvez já deve ser mais aberto, está em debate o assunto, mas quais as dificuldades existiam naquele tempo, logo quando você começou com essa ideia da compensação junto com a Prima, e quais as dificuldades hoje? Se ainda existem, o que falta, precisa de incentivo? Fica à vontade sobre essa questão das dificuldades que vocês ainda sofrem por trazer essa compensação do carbono, falando de meio ambiente, falando de sustentabilidade. Pois é, na verdade, cada caso é um caso. Cada projeto tem a sua peculiaridade, como você bem está falando. Quando a gente faz o cálculo, o preenchimento da planilha de gases de efeito estufa, que considera energia elétrica, consumo de gás, combustível, transporte, viagens, etc., a gente não tem tanta dificuldade. É trabalhoso esse preenchimento, né, da planilha, mas depois o cálculo a gente se baseia ainda no GHG protocolo e outras estruturas internacionais
aceitas cientificamente para a elaboração do inventário, fazemos o inventário e depois partimos para a parte prática. A parte prática, respondendo a sua pergunta, é que às vezes dificulta, porque nós precisamos plantar árvores. E aí tem que ter a aquisição das árvores, o transporte das mudas, a aclimatação das mudas, a identificação da área, o preparo da área, a abertura dos berços, os funcionários para colaborarem no plantio e depois garantir esse crescimento. O combate talvez às formigas, a rega, que é fundamental, proteção da área para não invadir alguns outros animais, boi, cavalo, enfim. Então, cada caso é um caso, é difícil a gente estabelecer. As dificuldades vão surgindo, a gente vai tentando suplantar. Alguns projetos a gente não consegue desenvolver por conta desses temas, desses itens que eu te falei, mas a maioria deles a gente consegue avançar também muito sob a forma de parceria, porque às vezes nós temos quem ofereça as mudas das árvores, alguém que ofereça os funcionários e a área para o plantio, e depois também, não falei o principal para nós, que é a implantação de um subprojeto de educação climática, porque não adianta a gente sair compensando e não mitigar, não diminuir as emissões de gases de efeito estufa. Ricardo, finalizando o nosso papo aqui, deixa uma mensagem para quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, quem vai ouvir e assistir essa nossa entrevista. Deixa uma mensagem aí sobre a questão do meio ambiente, da sustentabilidade, essa compensação que vocês fazem. Traz uma mensagem para a humanidade que está precisando dessa conscientização sua e da Prima também, com certeza. Primeiro, penso ser importante a gente lembrar que estamos sendo muito bem recebidos aqui na capital do Amazonas, nessa região amazônica, porque pode parecer curioso a gente vir de um outro lugar e querer trazer informações para cá. Não é isso. Nós estamos construindo tudo juntos. O que a gente quer é vir para cá, colaborar no fortalecimento de tantos projetos incríveis que tem na Amazônia, nas universidades, nas empresas, nas associações, nas comunidades indígenas, nos povos indígenas. Esse é o nosso objetivo. Então, quando você fala de planeta, é exatamente isso. Então, quem está vindo de um lugar para cá, ou quem vai daqui depois para os nossos próximos fóruns, precisa buscar esse entendimento de que nada é separado. O mundo é holístico. O problema está associado ao aquecimento global. Então, cada projeto nosso, cada iniciativa que a gente possa desenvolver, precisa, sim, ter esse entendimento mais amplo. E por isso a participação de todos. Eu entendo hoje que os professores têm uma função muito importante, entendo que os jovens têm uma participação muito importante e que as crianças precisam também ter acesso na área da educação infantil, por meio dos seus professores, em atividades lúdicas que possam sensibilizá-las sobre a questão ambiental, formando assim a consciência que a gente tanto precisa, a consciência planetária. Bom, a gente estava aqui entrevistando, conversando com o Ricardo Rádio, ele que é presidente da Prima, que trabalha com essa compensação de carbono, esse trabalho muito importante nessa temática de meio ambiente e sustentabilidade da Amazônia. Ricardo, seja bem-vindo mais uma vez, espero que goste da cidade, volte outras vezes, que com certeza aqui é um campo muito grande para vocês trabalharem e também pegar muita iniciativa, sugestões e parcerias também aqui no Amazonas, com certeza vai estar sempre integrado com a Prima, falando sobre carbono e sustentabilidade. Tá bom, Ricardo? Obrigado. Obrigado.